Olá pessoal, essa aqui então é a tabela organizada referente ao nosso pórtico hiperestático. Caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3, na direção 1, 2 e 3, tá? Esses foram os deslocamentos que a gente achou dentro de cada caso para cada uma das direções, tá? Vamos interpretar então o que tem aqui, tá? No caso 0, nosso deslocamento na direção 1 foi menos 628, então foi um deslocamento para baixo. Na direção 2, pá, fiz as setas erradas, mas vamos corrigir aqui, ó. A gente achou um deslocamento nesse sentido aqui, menos 286,2083. Na direção 3 também foi negativo o valor que nós achamos. A gente supôs no sentido horário, anti-horário, então o que a gente achou foi no sentido horário. Certo? No caso 1, na direção 1 positivo, tá certo? Na direção 2, esse aqui é o positivo. E na direção 3, esse aqui foi o positivo. No caso 2, o que nós achamos foi positivo em Y, positivo em X e positivo na rotação. Mesma coisa aqui no caso 3, tá? Desculpem por esse sinal aqui trocado, mas isso é interessante a gente discutir agora o porquê que precisamos colocar esses sinais, tá? Para montar o sistema, o importante não é o sinal que nós achamos dentro da resolução daquela virtual. Por exemplo, o que eu quero dizer? A gente precisa ter noção que esse deslocamento de menos 628,375 dividido por EI, ele é para baixo, tá? Independente desse menos aqui. Verifiquem que se lá no caso 0, na virtual 1, a gente tivesse colocado a força virtual para baixo, nós teríamos esse valor aqui positivo, tá? E não é isso que a gente tem que pôr no sistema. A gente tem que pôr no sistema o sentido desse deslocamento, tá? Então é um deslocamento negativo porque ele é para baixo e não porque eu achei negativo lá no sistema. Vamos ver o que é a ideia do nosso sistema. Nós precisamos montar 3 equações para suplementar as equações de equilíbrio e que essas 3 equações ajudem-nos a encontrar as reações naquele ponto onde a gente tirou aquele engaste, tá? De que maneira? A gente sabe os deslocamentos que tem naquele ponto. Então a gente precisa dizer que na direção de x1 o deslocamento é igual a zero. Na direção de x2 o deslocamento é igual a zero. E na direção de x3 o deslocamento também é igual a zero. São essas 3 equações que nós iremos montar. Tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. As cargas reais da minha estrutura, caso não tivesse vínculo nessa estrutura, elas fariam um deslocamento na direção 1 de menos 628,375 dividido por EI. Esse seria o deslocamento na direção Y, caso não houvesse o vínculo. Mas a gente tem o vínculo, certo? A força na vertical, ela gera um deslocamento de 166,667 dividido por EI. Não é somente isso. Isso aqui é para uma força de 1. A gente tem, na verdade, uma força de x1. Então a gente vai multiplicar por x1. Tá? Ainda na direção 1, nós temos a força 2, que acaba gerando um deslocamento na direção 1 também. E esse deslocamento vale 12,5 dividido por EI. Novamente, é uma força provocada por uma unidade. A gente tem que multiplicar pela força real. Mais a carga de 37,5 dividido por EI. Novamente, né, multiplicada por x3. A soma desses 4 deslocamentos tem que ser igual a zero. Tá? Eu não posso atribuir valores aqui, porque da mesma forma que esse x2 ele influencia nesse deslocamento na direção de 1,
esse de 1 também vai influenciar na 2 e vai influenciar na 3, como 3 influencia na 2 e na 1. Tá? Então a gente precisa montar um sistema. Essas três forças aqui, elas só têm um resultado desse sistema aqui que satisfaz as três equações. Então nós vamos continuar montando, ó, menos 286,2083 dividido por EI, mais 12,5 dividido por EI, que multiplica x1, mais 34,5 dividido por EI, que multiplica x2, mais 9,5 dividido por EI, que multiplica x3. Esses deslocamentos aqui representam a influência da carga real, da carga x1, da carga x2 e da carga x3 no deslocamento da direção 2. E nossa terceira equação aqui seria menos 177,2083 dividido por EI, mais 37,5 dividido por EI, que multiplica x1, mais 9,5 dividido por EI, que multiplica x2, mais 12 dividido por EI, que multiplica x3, isso aqui igual a zero. Este aqui é o nosso sistema. E a solução desse sistema é a seguinte: x1, nossa força vertical, é igual a 4,372 kN. x2 é igual a 8,246 kN. E x3 é igual a menos 5,423 kN. Estas aqui, então, são as três reações naquele vínculo A. Desculpem, vínculo D. Beleza? Temos, então, nossas 13 reações naquele vínculo que a gente tirou da nossa estrutura. Algumas observações que a gente precisa fazer aqui, que são alguns pontos de verificação se o desenvolvimento de vocês está correto, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse deslocamento aqui, tá? Caso real, eu botei que a minha força era para cima e, para facilitar, no virtual eu também admiti que ela era para cima, tá? Se a gente fez isso aqui, real e virtual, os dois no mesmo sentido, nunca nós vamos ter um valor negativo aqui. Onde é 1, 1, aonde é 2, 2 e aonde é 3, 3. Esses valores aqui nunca poderão ser negativos na nossa integral. Agora, se eles representam um valor para baixo ou para cima, é uma questão de análise que nós temos que fazer. Certo, pessoal? Então a resolução do sistema está aqui. Novamente espero que o vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido qual é a ideia do método das forças. No próximo vídeo dessa playlist a gente vai fazer ou vai determinar as nossas reações, nossos esforços internos pelo princípio da superposição de efeitos, tá? Nós não vamos usar as equações do equilíbrio para achar esses efeitos. Nós vamos fazer pela superposição de efeitos. Certo, pessoal? Like no vídeo, subscreva o canal, que incentiva aí a gente a continuar postando esse material para vocês. Valeu, pessoal, até mais.